Eu tô colocando na tela essa imagem aí, porque e a informação até que tem mais detalhes aí nas quentes do dia aqui na Samuca TV. O Juan de Neno e o Lautaro Dias, eles hoje são atacantes que estão com uma dificuldade de ter minutos, né? O Lautaro até teve boas chances, mas ele não conseguiu desempenhar, né? Depois que conviveu aí com problemas, terminou ano passado reclamando de dores, fez todo um trabalho especial neste início de 2025, ou no início de 2025, né? Neste não, porque a gente já está no meio do ano. E ele recebeu, não dá para o Lautaro falar que não recebeu oportunidades com o Leonardo Jardim, né? Recebeu muitas, até mais do que vinha desempenhando para isso. E o Dineno, ele teve uma lesão muito importante, antes teve aquela questão de pubis e tudo, né? Mas o principal ligamento cruzado anterior, que ele passou por cirurgia. E hoje, não vou dizer que são jogadores que estão aí liberados no mercado, mas o Dineno e o Lautaro Dias, eles devem ser procurados nessa janela agora de meio do ano. Segundo o Cruzeiro, ainda não chegou nenhuma proposta do Vitória, muita gente tem falado isso o tempo inteiro, né? Pelo Lautaro, pelo Gamarra, pelo Dineno, e até agora, repito, informação que vem do Cruzeiro é que essa proposta ainda não chegou na mesa do clube. E aí, o porquê que eu estou trazendo para o debate? Se chegar algo interessante para esses atletas, o Cruzeiro pode pensar sim em movimentação. Qual movimentação seria? Aí temos que aguardar. Mas eu lamento até pelo Dineno, só que hoje existe uma concorrência pesada, né? O Dineno ele vai precisar voltar a jogar para ficar em condição de brigar por uma vaga no time. E hoje é pouco provável disso acontecer, né? Sejamos bem justos aqui, né? Com o Caio Jorge desempenhando o que vem desempenhando, tendo o Gabigol ali como sombra do Caio, e às vezes, pelo estilo também do técnico Leonardo Jardim, né? Eu sei que não no gosto de muita gente, mas se o Leonardo Jardim hoje não tivesse para um jogo nem o Caio, nem o Gabigol, vocês acham que ele começaria com o Bolassi ou com o Dineno? Bolassi. Pois é, então a gente tem observado isso. Agora, o mercado é que vai dizer o que vai aparecer. O Lautaro Dias foi uma compra feita pelo Cruzeiro, então o Cruzeiro pagou 3 milhões de dólares por uma boa parte dos direitos econômicos do atleta. E o Juan Dineno tem contrato a princípio até o final do ano. O Cruzeiro já pensaria em uma renovação? Difícil, né? Eu acho que não, porque o jogador ele voltou recentemente dessa lesão importante. Então, por que eu estou trazendo aqui a foto do Dineno, Lautaro, Gamarra? São jogadores hoje que, se o mercado vier com algo, tem chance de dar negócio. Qual tipo de negócio? Aí temos que aguardar. E aí? Samuca, são casos um pouco diferentes, né? Mas, de fato, todos eles estão abaixo. O Gamarra, desde que chegou sempre como uma incógnita, é um jogador que nem pertence ao Cruzeiro, então é mais fácil a liberação dele, né? Seja por qualquer tipo de modelo. No caso do Lautaro Dias, se viesse uma proposta de compra, acho que seria excepcional, né? Porque para mim tá muito claro que o Lautaro Dias não vai se valorizar mais com a camisa do Cruzeiro, ainda mais com o perfil de elenco que o Cruzeiro tem. Agora, um empréstimo, até mesmo uma proposta de empréstimo, eu acho bem interessante, né? E aí, pensando no caso do Vitória, é um elenco que claramente precisa aí de um atacante
com as características do Lautaro, ele pode até se adaptar melhor por lá, certamente vai ter mais minutos, porque o plantel do Vitória é mais limitado. Agora, no caso do Dineno, eu confesso que fico com um pouco mais de pé atrás, porque é um cara que tem qualidade, né? E já mostrou isso com a camisa do Cruzeiro. Infelizmente, passou por problemas de adaptação, mas em meio a isso conseguiu ser importante em muitos momentos. Mas fato é que eu já esperava, mesmo com o Dineno ainda em um processo de retorno, já rendendo mais. Os minutos que o Dineno teve até agora não me encantaram. Ele deu até uma assistência para o Gabriel Barbosa contra o Palestino, mas em muitos momentos o Dineno me pareceu não só sem ritmo de jogo, mas muito afobado, travado e não conseguindo fazer com que o Cruzeiro melhorasse sensivelmente em campo. E está muito claro que pelo estilo de jogo do Leonardo Jardim, vai ser muito difícil ele ter um encaixe. É um centroavante de características muito específicas, e aí eu acho que em algum momento o Dineno pode sim ser útil, mas não pela atual performance dele, porque nesse nível ele justamente vai ser aí a quarta opção do ataque. O Bolas pode ser até mais limitado tecnicamente do que o Dineno, mas é um cara que tem entregado mais em termos de energia, de disposição e até mesmo no jogo aéreo, né? O Dineno tem aí uma força muito grande no jogo aéreo, mas quem tem sido eficaz de fato nesse sentido é o Bolas. Aí vai depender muito da posição do Jardim em relação ao Dineno e do próprio Dineno também, né? Porque por mais que ele goste muito do Cruzeiro, é claro que ele sabe que vai ser mais difícil ter minutos por aqui. E aí no Vitória possivelmente já chegaria até sendo um titular, né? Porque tem uma carência muito grande no ataque por lá. Eu não me oponho completamente a um negócio em definitivo pelo Dineno, nem em relação ao empréstimo, só que o contrato dele vai até o fim do ano, né? Mas é uma situação que o Cruzeiro precisa avaliar com carinho. Desses três, a que mais precisa ser avaliada com atenção é o caso do Dineno, porque é o jogador que tem mais potencial para entregar alguma coisa ao Cruzeiro ainda em 2025. Mas, sinceramente, eu vou entender de forma perfeita assim, se o Cruzeiro liberar o Dineno para outro clube brasileiro, porque até o momento, por todo esse contexto que eu coloquei, infelizmente ele está se mostrando um cara não muito útil dentro do elenco do Cruzeiro. O Dineno está vivendo aí uma encruzilhada dentro do Cruzeiro, né? Precisa de tempo, precisa de oportunidade, mas cada vez que ele precisa disso, o Cruzeiro está bem encaixado e bem servido, né? E ele acaba não tendo essa oportunidade da maneira que ele próprio gostaria, mas pelo fato de já ser também um jogador maduro, isso também acho que cabe um entendimento do momento que o Cruzeiro está vivendo, né? Porque ele sabe, né, o porquê de não estar entrando tanto, assim como o próprio Gabigol também sabe o porquê de não ser o titular hoje com a camisa do Cruzeiro. Então, assim, se a gente levar em consideração que o que está dando certo, no caso o Caio Jorge, características bem diferentes da do Dineno, que é um jogador de explosão, que tem velocidade também agregada, é um jogador que pode ser também, né, o Caio Jorge, um jogador de área, mas tem tido muita explosão, fica ainda mais distante daquilo que o Dineno pode nos ajudar. Então, acho que não é tão difícil da gente fazer esse exercício, não. E eu concordo com as palavras do Caio. Eu acho que, nesse momento, dá para o Cruzeiro pensar, sim, na liberação do atleta para um outro clube. É claro que, a partir do momento que ele está liberando, ele acaba também fechando um pouco dessa porta aqui dentro do Cruzeiro, porque eu não imagino, assim como o Samuel citou, não imagino o Cruzeiro renovando o contrato com quem ainda não conseguiu se firmar com o Leonardo Jardim, e também pensando em outras peças que estão à frente hoje do próprio Dineno. O próprio Bolas também encerra o contrato no final do ano, mas o Bolas já tem deixado um pontapé ali, até um ponto de interrogação na cabeça do Cruzeiro, porque vem tendo oportunidade, mas vem abraçando as oportunidades também. Então, acho que nesse sentido acaba estando à frente, claro, do Dineno. Com relação ao Lautaro, as oportunidades foram inúmeras, né? E com nenhum treinador ele conseguiu ali se afirmar como titular com a camisa do Cruzeiro. Embora o Leonardo Jardim também tenha demonstrado muita confiança no atleta, e mesmo ele não conseguindo retribuir essa confiança, mas tem tido oportunidade,
mas ainda não conseguiu também convencer o torcedor, assim como não conseguiu convencer o Leonardo Jardim. Então, vejo com bons olhos, sim, a questão do Lautaro. É um jogador que possivelmente pode ter também oportunidade com outro clube, né? Então, acho que em termos de valorização, ele estar jogando em um outro clube para o Cruzeiro, isso também é bom, não somente para o atleta. E com relação ao Gamarra, acho que não tem muita coisa para a gente poder falar, né? É um atleta que não se encaixou dentro do Cruzeiro. Se a gente está buscando ser cada vez mais uma equipe ambiciosa e buscar ter essa mentalidade vencedora, a gente precisa contar com quem realmente tem qualidade técnica para poder entregar isso que deseja ao Cruzeiro. Infelizmente, o Gamarra não seria essa peça. Eu vou começar aí pelo Gamarra, que eu acho que é o mais fácil dessa situação. Cara realmente que não conseguiu, né? Até começou ali sendo utilizado numa situação de emergência. Quando ele chega, o Jonathan Jesus não pode ir para aquele jogo contra o Mirassol, mas depois teve o jogo contra o Inter. Eu sei, o Cruzeiro tinha um jogador a menos, mas se mostra um jogador muito pouco confiável na questão do duelo mano a mano, né? Assim, muito cru, eu diria até, tá? O Gamarra, assim. Então, um jogador que eu não vou falar que não era para ter vindo, porque no momento o Cruzeiro viveu uma baixa do João Marcelo. Deveria o Cruzeiro ter trabalhado melhor? Sim. Mas quem estava responsável pelo futebol no momento achou de bom tom trazer o Gamarra, tá aí. A gente já vê um jogador também que, na minha opinião, não agrega hoje ao Cruzeiro quando participa, né? Ele participou do jogo contra o Santa Fé, vamos falar um português bem claro, porque o jogo não valia nada para o Cruzeiro, né? Nos jogos que tem sido a valer, ele não participa já faz um bom tempo. O Lautaro, cara, eu não sei se o Lautaro entra naquela parte que falei ontem aqui mesmo em live na Samuca TV, de quando chegou o ano passado, na metade do ano passado, o Cruzeiro trouxe jogadores que eram necessários, para mim, os jogadores de meio campo, né? Eu não gostei da contratação do Peralta, mas o Matheus Henrique, o próprio Wallace, que ainda não aconteceu, eram necessários. Trouxe o Caio Jorge, né? O Caio Jorge, se a gente for pensar, ali juntamente com o Cássio, Matheus Henrique e o Wallace, foi um jogador de impacto pela história que tinha acontecido dele saindo do Santos, muito jovem, passou pela Juventus. Era o impacto barra aposta, né? O Caio Jorge. E ainda bem que veio, né? As coisas não acontecem só pelo lado do erro, né? Acontecem acertos e erros. E aí veio o Lautaro, assim, uma coisa meio não entendida à época. Falei, bom, beleza. Mas a gente viu que foi um jogador que ele nunca conseguiu repetir no Cruzeiro o mesmo nível lá do Independente Del Valle. Claro, existem vários fatores a serem considerados, o nível de enfrentamento, e acho também que é um jogador que não dá para reclamar de oportunidades, não dá para reclamar que jogou fora do seu ideal físico, porque foi feito com ele um trabalho muito especial agora, com a comissão técnica mesmo do Leonardo Jardim. Ele ficou numa situação tipo a do Japa, assim, o que o Japa está vivendo agora, do jogador que não está no departamento médico, mas está treinando à parte, está sendo feito um trabalho especial com ele, e ele teve esse trabalho especial. Não tem muita vontade, não é um cara que entra dentro de campo e o Lautaro tá ali, ó, preguiçoso. Pô, ele não é preguiçoso, ele corre, a verdade, às vezes até sem precisar correr, né? Quando era só para pensar, ele corre. Então, mas acabou não acontecendo. O Dineno, eu vou tomar muita pedrada, mas é o seguinte: o Bolassi tem 36 anos. Ele está jogando hoje, às vezes, como um cara ali alternativo, né? Para esse Dineno, para quando sai o Gabigol, para quando não está o Caio Jorge, o cara que está ali para ser referência hoje é o Bolassi. O Dineno está com dificuldade de ritmo, muita, por conta da lesão que ele voltou, e ele não consegue ter ritmo, porque quem está entrando, quem está jogando lá, está jogando para caramba, que é o Caio Jorge, vamos ser honestos, está colocando o Gabigol no banco, essa aqui é a verdade. Então daí você tem ideia. E o Bolassi ainda está aparecendo por lá e fazendo as gracinhas dele, no bom sentido, né?
ajudando o time. Então, tá embaçado. Essa que é a verdade para o Dineno. Mas vamos lá. É um jogador que tem uma característica. Eu estou tentando pensar meio no Cruzeiro para o ano que vem, tá? Se o Dineno sai, por exemplo, para mim, para o ano que vem, o Cruzeiro precisa de trazer mais um atacante. Eu não estou falando que um atacante na característica do Dineno. Eu estou falando que para mim falta um atacante. Porque eu duvido muito que o Bolassi vá renovar, tá? Não é informação, mas é pegando. Ele tem 36 anos, o ano que vem faz 37. Ele pode fazer e acontecer daqui até o final da temporada. O meu feeling diz que o Bolassi não renova, tá? E é opinião do Thiago Valu, deixando bem claro. Cara, o Dineno tem 30 anos ainda. Ele é um exímio cabeceador. A gente tem um Verrete que tem 36 anos no Vasco. Então, sabe o que eu tô dizendo? Assim, eu daria mais um ano de contrato pro Dineno, tá? Essa que é a verdade. E não tem problema, quem quiser me xingar, falar que é porque ele é argentino, que é isso, que é aquilo. Os meus motivos estão colocados aqui, tá? E é isso, Samuca. Eu acho que tem um ponto que a gente precisa levar em consideração, que é o estilo do técnico, né? Do Leonardo Jardim. Acho que o Dineno tende a ter dificuldade de jogar, de ter uma sequência com esse estilo que o Cruzeiro vem desempenhando hoje. É um estilo que não tá tão simples de jogar para o Gabigol. Então, eu tenho essa dúvida aí, o que vai acontecer agora. Essa questão do contrato também, né? E aí teria que sentar e conversar. O jogador veio para um vínculo de 2 anos, não foi um salário assim tão simples. Aí vamos ver o que vai acontecer sobre essas possibilidades desses nomes aí. Mas eu penso o seguinte: se ele sai, tem que vir outro, né? Se sai agora, tem que vir outro. Então, é o desafio, mas aí deixa o Leonardo Jardim pensando aí com os seus pares, com o departamento de futebol, para a gente ver o que o mercado nos espera, né? Mas o Dineno, ele precisa de retomar o ritmo o mais rápido possível. Não sei se seria uma possibilidade, porque se você empresta o atleta agora, você pode colocar uma cláusula ali, né? Dependendo, se tiver interesse em ficar com o jogador em definitivo, paga tanto, se não, renova pelas mesmas condições, mais um período. Porque liberar por liberar, tem o receio, né? Você libere o cara para onde que ele for aí, jogando num esquema que vá favorecê-lo, pode fazer gol aí de tudo quanto é jeito, né? Agora, ele ficar também para entrar um jogo ou outro, minutos finais, eu acho que não vai ser bom para ninguém. Aí não sei o que vocês pensam. Eu cheguei a falar sobre isso, Samuca. A gente tem que ver qual que é a vontade do Dineno também, né? Porque, no geral, o jogador gosta de jogar. Por mais que ele tenha um carinho pelo Cruzeiro, ele tá cada vez mais ciente da dificuldade que ele vai ter de ter espaço por aqui, né? E aí, para ter uma retomada de ritmo, até mesmo de confiança, que ele tá até na contramão da maior parte dos jogadores do Cruzeiro, porque tá todo mundo com muita confiança, com algumas exceções, e o Dineno é uma delas. É importante que ele seja prestigiado, né? E aí, me parece que no momento isso vai ser muito mais fácil em outro lugar do que no próprio Cruzeiro. É bem complicado imaginar que ele tenha uma retomada, pelo menos nesse ano. E aí, dentro disso, me agrada essa sugestão aí de modelo que você colocou. O Cruzeiro pode negociar muito bem isso, ainda mais se tratando de um clube de Série A, se o Dineno vai para um Vitória da vida, e aí é importante para uma permanência, se adequa melhor ao estilo do Carpini, e de fato o estilo do Carpini eu acho que pode privilegiar muito mais o Dineno do que o Jardim, né? Prova disso o histórico que o Carpini tem com os centroavantes do perfil do Dineno. Aí é uma coisa que o Cruzeiro pode pensar com carinho, mas de imediato eu acho que o melhor caminho para o Cruzeiro e para o Dineno é tentar fazer com que ele
consiga um outro clube nesse momento e quem sabe no futuro possa estar retornando. É porque acaba que o Dineno, nesse momento, ele, além de estar preenchendo o espaço que poderia ser para outro atleta, ele também tem a questão do preenchimento na folha salarial, né? E isso é levado em consideração também. O Dineno, ele precisa ser o segundo reserva para depois ser o primeiro reserva para aí sim disputar a titularidade. Hoje ele é praticamente o terceiro reserva do Cruzeiro, né? Se tratando de atacantes. Porque o Gabigol ali é o primeiro, o Bolassi tem sido o segundo reserva, e ele acaba sendo o terceiro reserva. Então, acho que isso mostra bem o caminho tão difícil que ele vai precisar enfrentar, né, vestindo a camisa do Cruzeiro. E com certeza, como disse o Caio, os jogadores, eles querem jogar. Independente de onde eles vão jogar, como eles vão entrar, eles querem estar atuando. E até pensando um pouco nessa questão de gestão de grupo, né, a questão de motivacional para os atletas é dar oportunidade, é dar minutagem. E isso tem se tornado algo difícil também, pensando aí, claro, com a mentalidade do Leonardo Jardim, que vai precisar continuar fazendo essa gestão de grupo. Então, acho que dentro do Cruzeiro, eu confesso para vocês, não consigo enxergar como algo que possa ser vantajoso para o Cruzeiro nesse momento, mas vale a pena o Cruzeiro se resguardar das possibilidades. Se o Vitória realmente quiser um jogador com essa característica que tem o Dineno, não quer dizer que aqui não tem dado certo, que lá também não vai dar. Futebol não é assim, futebol é muito dinâmico e o perfil de treinadores também são bem distintos. Isso pode acabar dando muito certo ao Dineno, mas acho que o Cruzeiro tem que se resguardar de todas as possibilidades. Se hoje a questão técnica, o Cruzeiro já sai perdendo porque não tem contado com o atleta que tecnicamente poderia nos ajudar muito, não dá para deixar também escapar a questão financeira. Eu acho que o bom para o Cruzeiro e para o próprio Dineno, né, é que dentro do mercado brasileiro, mesmo ele retornando desta lesão, eu vejo que ele tem mercado. Eu vejo que ele tem mercado e é tentar aquela compensação financeira, né, marota, quem sabe o Cruzeiro conseguindo, mesmo com o contrato se encerrando aí no final do ano. Concordo com os amigos no que diz respeito a dificuldade hoje do estilo, né? O Jardim já mostrou muito qual que é a maior. Eu acho que a maior dificuldade hoje, Samuca, é mais o estilo do que necessariamente a questão física, né? Que contempla o jogador, mas o estilo é muito desencaixado, assim, cara. Não tem nada a ver com o estilo do Dineno, né? Então fica difícil realmente. Parece que o Jardim vai querer mais esses jogadores com a capacidade de fazer o que o Caio Jorge faz, deslocamento, né, de ataque de espaço. O Gabigol, como você disse bem, é um cara que tem essa característica, mas menos do que o Caio Jorge, já está tendo dificuldade, então realmente acaba azedando assim, né, para o dinheiro. Acho que a notícia boa é que ele tem mercado, né, e quem sabe o Cruzeiro podendo fazer algo bom nesse meio do ano. E o Lautaro, né? O problema dele do Lautaro é que ele ataca espaço, ataca a bola, ataca o domínio de bola, ataca a possibilidade de fazer gols, enfim, né? É complicado demais. Porque por características físicas ele teria, né? Ele corre no espaço que não é para correr, enfim. O Laut, viu? E até no videogame, Samuco, o Laut tem uns lances que eu coloco o Laut para jogar. Aperta o quadrado ali com todo carinho, R2, a desgrama do chute do homem vai para fora. Parece que tem um imã com a linha de fundo. Ô, Laut.